Muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar início agora à sessão de discussão de dois dos livros selecionados pelo Comitê Científico do Congresso. São duas obras que, em que pese parecerem tratar de assuntos, e tratam de fato de assuntos um tanto quanto separados, há pelo menos uma parte que os une, que é o tratamento relacionado à nacionalidade e a aspectos vinculados à cidadania. E para mediar este painel, nós contamos hoje com a presença da professora Aline Beltrame de Moura, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e que está aqui conosco, e eu queria imensamente agradecer a disponibilidade da Aline por estar aqui, por ter se debruçado sobre os trabalhos e poder agora, então, conduzir este debate das obras dos autores que ela vai, então, apresentar. Aline, com você. Ok, muito obrigado, professor Gustavo Mônaco, pelo convite. É uma honra poder estar participando do primeiro Congresso de Direito Internacional Privado, que está aí agregando, né, diversos profissionais da área. É muito importante nós valorizarmos, né, esse ramo do direito aqui no Brasil, que muitas vezes é relativizado, né, e sublocado em outros âmbitos de aplicação do direito, e que ele tem um espaço próprio, que ele tem pesquisadores próprios, que realmente se debruçam sobre trabalhos sérios, e que agregam cada vez mais na nossa doutrina, na construção de uma doutrina brasileira, né, muito forte no assunto. E para mim foi um grande prazer poder ler as obras da Tatiana e do Jean, e agora a gente poder debater, né, e difundir o conhecimento, porque eu acho que, acima de tudo, quando a gente escreve e se debruça sobre um tema, o nosso objetivo final é realmente fazer com que ele chegue ao alcance das pessoas, dos interessados, e que assim ele seja difundido e debatido. Então, a ideia, inclusive, do Congresso, professor Gustavo, de criar uma possibilidade, uma mesa de debates, enfim, sobre obras específicas da nossa área, ela é muito propícia, inovadora, e realmente esse bate-papo aqui que a gente vai ter, porque acima de tudo é um bate-papo, né, inclusive fugindo do formato de palestras e tal, torna muito mais interessante a discussão. Eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, os nossos autores da noite de hoje. Temos aqui a Tatiana Brum Parmediani Gomes. A Tatiana, ela é professora de Direito Internacional Privado, Direito Internacional Público, Direito à Concorrência no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, em Brasília. Ela também é doutoranda e mestre em Direito Internacional pela Federal do Rio Grande do Sul, especialista pela Federal do Rio Grande do Sul, também com especialidade na França, em Portugal, e foi pesquisadora visitante do Max Planck de Hamburgo. E é autora do livro Cidadania da União Europeia no Processo de Europeização em Defesa da Cidadania Pós-Nacional, que foi publicado pela Arraiz Editora em 2020, o ano passado. E também temos aqui presente o Jean Eduardo Nicolau. O Jean, ele é doutor em Direito pela USP e pela Universidade Jean Moulin Lyon 3, em 2017, com pós-doutorado pela USP também. Especialista em Direito Desportivo pela Escola Superior de Advocacia da OAB, aqui de São Paulo, e possui Master em Direito de Comércio Internacional pela Sorbonne. E autor do nosso segundo livro, que será debatido, Direito Internacional Privado do Esporte, publicado pela Cartier Latin em 2018. Então, nós temos aqui duas temáticas muito interessantes, que se distinguem aí no seu conteúdo, mas que têm algo em comum, né, principalmente relacionado, como o professor Mônaco falou, das questões relativas aí à nacionalidade, cada um no seu âmbito de aplicação, mas enfim, que são aí interessantes. Professora Tatiana, vamos começar então. Você me perdoa? Claro. Eu esqueci de falar do sorteio, toda vez é isso. Eu verdade, esqueço da história do sorteio. Só para rapidamente.
lembrando aos participantes que nós temos os sorteios de 2 obras. Aqui na plataforma será sorteado o volume Direito Internacional Privado, de autoria da professora Liliana Lira Jubilu e minha, e pelo Instagram, para aqueles que publicam a hashtag DIPRE Brasil, nós vamos sortear um exemplar de Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno, do professor Paulo Borba Casella, tá bom? Então, era isso, desculpe, pode retomar. Ótimo, não, importante, sorteio, né? Sorteio é sempre bem-vindo e boa sorte a todos, né? No final a gente divulga aí o resultado. Professora Tatiana, a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer a nossa dinâmica aqui, então? No primeiro momento, a gente vai conversar com a professora Tatiana sobre o livro dela, depois conversamos com o professor Jean, e ao final ali, se a gente tiver um tempinho, a gente consegue também colocar algumas questões que o público tenha. Então, por favor, vocês têm acesso ao chat, podem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, enfim, que a gente vai tentar, na medida que o tempo nos deixe, a fazer, então, para os nossos convidados. Professora Tatiana, trabalhar com cidadania da União Europeia é um tema que eu acredito, eu pessoalmente sou suspeita para falar, porque minha tese de doutorado em Milão também foi sobre essa temática, então é algo que realmente eu gosto de trabalhar com nacionalidade, com cidadania, sempre numa visão bastante crítica, que eu acho que o teu livro também traz essa mensagem como pano de fundo. E eu gostaria de te perguntar, e depois, antes da gente até iniciar, eu pergunto para os dois, tá? E depois a gente conversa só com a professora Tatiana sobre o tema mais objetivamente dela. O que levou vocês a escolher esse tema? Né? O Jean ali, o direito desportivo, no internacional privado, né, desportivo, a Tatiana, a cidadania da União Europeia, porque eu acho que a motivação do pesquisador ela é muito importante para a gente conseguir entender, inclusive, as escolhas que ele faz e a argumentação, enfim, toda a construção da lógica do pensamento deles. Então, Tatiana e Jean, por que da escolha do tema? O que levou vocês a ter esse interesse? Então, cumprimentando aqui a professora Aline Beltrame de Moura, que eu já de início digo que é uma grande responsabilidade para mim discutir esse tema, porque eu estou aqui ao lado do livro dela, que pautou também a construção do meu livro, que é a versão publicada, né, da minha dissertação de mestrado pela URGS. Então, eu venho aqui até um pouco apreensiva com essa responsabilidade de ter aqui a professora Aline nessa mediação. Queria também, de pronto, cumprimentar o professor Gustavo Mônaco, muito feliz e emocionada de estar participando deste evento. Ontem a fala da professora também, Roberta Clerit, foi extremamente revigorante, né, dessa resiliência nas questões atreladas à nacionalidade e também conversando aqui, trazendo esses pontos relacionados à cidadania. E cumprimento também o professor Jean Nicolau por estar aqui partilhando esse momento comigo. Não fui tão sortuda nos sorteios, mas já adquiri online o livro do professor Jean Nicolau, que eu tenho certeza que também irá contribuir para pautar as minhas aulas junto do IDP. Então, professora Aline, eu acho que nós estamos aqui muito conectadas, porque quando eu me preparava para essa explanação, de fato, eu quis me permitir me afastar um pouco desse rigor acadêmico e trazer esses pontos sensíveis, né, dessas motivações. Do porquê, então, escrever sobre a cidadania da União Europeia, trabalhar com temas relacionados, né, também à nacionalidade e à dupla nacionalidade. Então, esse tema, ele acabou me tocando, né, e veio se desenvolvendo ao longo, tanto da minha especialização, mestrado e doutorado junto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo fato de eu ser uma binacional. E está aqui o ponto sensível também dos acordes afetivos que eu gosto de referir, né? Porque, vejam, eu venho de uma família alemã, então nós venho do Rio Grande do Sul, né, agora hoje radicada em Brasília, mas sou gaúcha, venho de uma família de origem alemã,
E esse ponto sempre foi um traço que permeou assim, a nossa história e a minha caminhada. Por quê? Porque também relacionado aqui à minha família, né? O meu avô, que veio a ser essa figura paterna também para mim, em determinado momento ele relatou, inclusive, experiências vivenciadas no interior do Rio Grande do Sul, numa região chamada de Agudo, próximo à Cachoeira do Sul, que ele, então, um senhor que nasceu em 1931, ele vivenciou também o período desse rompante da Segunda Guerra Mundial nessa região. E ocorre que, claro, a língua falada entre a família, o meu bisavô vindo de Stralsund, vindo diretamente da Alemanha para essa região do Rio Grande do Sul, é claro que nesse ambiente familiar só se falava alemão. E nesse relato do meu avô, ele conta, né, que então, meados dessa momento da Segunda Guerra, o que acontecia? O meu bisavô, inclusive, tinha um rádio da marca Telefunken e, em determinado momento, ele foi até questionado se ele poderia ser um espião, né? Então, vejam, um temor atrelado também a tudo isso que se estava vivenciando mundialmente. E qual foi a orientação da minha bisavó para os filhos, né? Que acabou, de certa forma, abafando essa riqueza do idioma alemão dentro da nossa família. A recomendação era, se alguém te parar na rua, qualquer situação, tu só diz, viva o Brasil, viva o Brasil. Então, isso permeou de uma forma muito afetiva, de fato, esse meu estudo, essa minha busca, também alimentado pelo professor Augusto Jäger Júnior, que é meu orientador, e ele que também me apresentou, Aline, as tuas obras, né? Também por essa proximidade com o professor Arno, e, de fato, trabalhar com a cidadania da União Europeia traz esses meandros normativos, que são únicos, da própria União Europeia, mas que também conversam com a nossa realidade. Haja vista, né, que cada vez mais cresce o número também de brasileiros que alcançam essa sua segunda pátria, né, essa sua segunda nacionalidade, automaticamente também se tornam cidadãos da União Europeia. E aí eu sempre também, muitas vezes, me colocava numa posição, puxa vida, eu até brincava, eu acho que eu sou uma alemã fajuta, porque eu não domino o idioma, mas será que só dominar um idioma, né, por si só me tornaria mais alemã do que essa minha noção também de pertencimento, né, a essa realidade? Então, para começar essa exposição, e depois eu também fico aberta a perguntas, né, eu gostaria de traçar aqui, de início, explicar o meu título, né, o porquê trazer cidadania da União Europeia neste processo de europeização e por que se lançar em defesa de uma então chamada cidadania pós-nacional. E por que dessa escolha, né? Essa escolha de explicar de pronto o título, ela se justifica porque o próprio título ele traz essa concretude. Então, quando a gente pega um livro, quando a gente já vê o título, é interessante, né, já ter essa demonstração do que de fato ele irá abordar. Então, quando nós olhamos para esse primeiro elemento, né, que vem a ser essa cidadania da União Europeia. A cidadania da União Europeia, ela é sim fruto de uma situação única, podemos falar assim, dentro desses meandros normativos da própria União Europeia. Então, ela vem a ser esse estatuto, né, direcionado para os nacionais dos Estados-membros. Então, há uma influência muito forte aqui do próprio Tratado de Maastricht, que, como nós sabemos, é um tratado que inaugura este viés pautado com um enfoque para os cidadãos, né? E essa palavra cidadania da União Europeia, ela também denota uma tarefa difícil, né? Uma vez que, quando nós estamos olhando para a União Europeia, nós estamos trabalhando com um conjunto de Estados-membros que estão unidos na sua diversidade, né? Seja uma diversidade econômica, seja uma diversidade política, seja uma diversidade cultural. Então, o que se emanava aqui como uma necessidade premente, né? Nós precisávamos trabalhar e pensar
numa noção mais coerente, né, de pertença a essa Europa, apoiado, então, numa noção dessa cidadania que é única, que é sui generis, e que se relaciona com o contexto, com o elemento na sequência, que vem a ser este processo de europeização, e essa convincente, digamos assim, coexistência dessa diversidade na Europa. Então, quando nós falamos... Daí, Tatiana, não, só pegando um gancho, quando tu falas, né, que é uma cidadania que ela é sui generis, né, por que ela seria, assim, sui generis? Qual que é a diferença deles terem adotado, né, a nomenclatura cidadania da União Europeia e não, por exemplo, nacionalidade da União Europeia, e toda essa questão terminológica que envolve inclusive de tradução, né, e de significado de cidadania, de nacionalidade, nesse contexto todo da União Europeia. Tem um porquê, né, atrás de tudo isso, que às vezes é um complicador, né, mas é interessante, eu acho que da gente colocar aqui, porque, inclusive, no direito interno, se faz muita confusão entre, eu tenho uma dupla cidadania, dupla nacionalidade, eu sou, não sei, eu sou cidadão da italiana, eu sou nacional italiana. Qual é a diferença e por que eles escolheram essa terminologia e se houve problemas, enfim, se há ainda, né, existem problemas nesse sentido. Excelente, professora Aline, obrigada. Então, a gente sempre tem que recordar que quando a gente fala, né, como bem a professora Aline Beltrame pontuou sobre essa terminologia cidadania da União Europeia, o que está implícito aqui são duas cidadanias e não duas nacionalidades, que é também um ponto crítico que sempre eu também abordo quando nós trabalhamos com isso em aula, né? Eu sou crítica em falar em dupla cidadania, eu acho que o termo aqui mais apurado e correto seria, de fato, uma dupla nacionalidade, porque primeiro eu acesso uma segunda, ou uma terceira, ou uma múltipla nacionalidade, para depois, de fato, eu ter o exercício, o gozo dessa cidadania, né? E aí, então, este é o ponto aqui. Há uma adição na cidadania, mas não há aqui essa acumulação em nacionalidades. E o importante é que há uma dificuldade, né, que é o ponto também trazido pela professora Aline, nessa interdependência, porque o legislador europeu, ele condiciona essa noção, esse estatuto, esse Instituto da Cidadania da União Europeia, ele está condicionado aos nacionais dos hoje 27 Estados-membros, né? Então, há, de certa forma, aqui, e até ao longo do texto do livro eu trago isso, até um ponto crítico, assim, será que o legislador fez isso por acaso? A gente acredita que não, né? O ponto aqui, de fato, é que ele acaba fazendo isso para, de certa forma, né, limitar esse acesso, e esse é o ponto crítico e do porquê também se pensar numa cidadania pós, né, nacional, porque veja, a hipótese da perda da nacionalidade de um desses Estados-membros também colocaria em risco todo esse arcabouço jurídico. Inclusive, ao longo da exposição, na distribuição aqui do meu trabalho, eu também trago uma iniciativa que, à época da construção desse texto, estava muito em voga, que foi uma iniciativa popular, inclusive movimentada pelos cidadãos britânicos, para que se permanecesse com essa qualidade de cidadão da União frente aos enfrentamentos que eram muito borbulhantes ali naquele momento. Eu concluí esse texto em 2000, ele veio a ser publicado no ano passado, mas a conclusão dele em 2018, então estava se vivendo essa efervescência e essa proximidade do Brexit, né? E aí, professor Aline, professor Gustavo e professor Jean, né? O ponto também que eu gostaria de trazer sobre este processo de europeização é o que essa expressão traz consigo, né? Então, a própria União Europeia, ela é percebida como um papel assertivo, ela é encarada como um conjunto de características distintas e, em muitos aspectos, única, né? Uma vez que a gente está falando dessa organização que é supranacional. E eu também gostaria de tocar que as primeiras discussões sobre essa necessidade de se pensar um estatuto comum para todos os cidadãos, né, dos Estados-membros, também
trouxe glimpses, né, assim, de abordagens iniciais a partir dos anos 70, com o que ficou conhecido Tindemans Report, que foi um documento produzido pelo ministro belga da época e que trouxe, né, de autoria desse ministro belga, publicado em 76, que trazia consigo, propunha essa adoção de várias medidas, de várias políticas comuns para a própria União Europeia, discutindo essa terminologia, esse conceito, e também trazendo esse elemento de um sentimento de pertença, né, de uma identidade comum para todos. Haja vista que a própria União Europeia ela se amolda, né, nesse slogan de unidos na diversidade. Temos o Dia da Europa, 9 de maio, temos o hino, Ode e Alegria, de Beethoven. Então, todos os elementos aqui que coadunam nessa sedimentação de uma ligação à Europa. Mas a gente também sabe que existem muitas outras dificuldades aqui, né? Que isso, no plano teórico, é maravilhoso, mas quando a gente aproxima para a prática, há abismos. Tatiana, e para quem não conhece, que já ouviu falar dessa tal de cidadania europeia, explica para a gente, assim, de modo bem objetivo, o que se ganha em sendo cidadão da União Europeia? Porque tu falou, né, que a cidadania europeia, ela se agrega, ela soma-se àquela nacional do indivíduo, né? Mas o que ele ganha com isso tudo? Que direitos que ele passa a ter? Ele tem alguma obrigação também? Porque quando a gente fala em né, nacionalidade, cidadania, sempre teria que ter um contraponto, né? E existe, como que funciona? O que a pessoa ganha? Às vezes a gente tem aqui o pessoal que está assistindo que tem uma nacionalidade europeia, enfim, e que também tem a cidadania, né? Ou que tem interesse, enfim, de saber como que funciona. Pode explicar para a gente, por favor? Excelente. Então, professora Aline, para quem nos assiste, né? Muitas vezes a gente percebe esse alcance para essa cidadania da União Europeia através de uma segunda nacionalidade, como também aqui um mecanismo de ter outras estruturas de suporte, que é o que a professora Aline disse. Né? O que se ganharia com isso? E o grande ponto sedimentado, e que a professora Aline também muito bem trabalhou na sua obra, é essa questão da livre circulação, né? E também a questão relacionada à residência. Eu, inclusive, tenho familiares que vivem muito bem, como alemães fossem, né? Não há uma distinção aqui na qualidade de brasileiras e também de alemãs, vivendo na Alemanha há praticamente 10 anos, e todas essas características, né, de que um cidadão, tanto alemão, também conseguem acessar, que é essa capacidade de poder votar, ser votado, também dentro desta seara, né, de deveres. A gente também tem que salientar a questão do serviço militar, que essa é uma preocupação, inclusive, que nós também vivenciamos perante a minha família, uma vez que eu tenho primos adolescentes, e a minha tia, quando foi também acessar, há uma preocupação aqui com relação a isso. Mas o foco central justamente se dá nesta livre circulação, nesta permanência e nesta residência que se torna deveras muito mais facilitada, né, Aline? E o porquê, talvez, da gente defender, né, esta cidadania pós-nacional, e desculpe até por razão do tempo, porque é um tema muito instigante, a gente até se prolonga aqui, é justamente pensar nesses contornos futuros. A gente sabe que existem países que pleiteiam há anos uma entrada nessa União Europeia, como é o próprio exemplo da Turquia, e que temos muitos imbróglios aí pela frente, né? E então o cidadão turco ele é visto como um cidadão de um Estado terceiro. Então, pensar numa cidadania pós-nacional vem quebrando com este critério da nacionalidade como algo restritivo aqui para o acesso, né, dessa qualidade de um cidadão da União. E o interessante é que a própria União Europeia ela tem também um mecanismo de sondagem pública chamado de Eurobarômetro. E a partir desse Eurobarômetro também se explorou se os próprios europeus, se esses cidadãos da União, melhor dizendo, se eles se sentem pertencentes a essa realidade.
E, sem gerar grandes surpresas, inclusive os indivíduos, né, britânicos do Reino Unido já demonstravam há muito tempo que eles não tinham tamanha identificação com essa concretude, né, desse instituto e desse pertencimento à ideia aqui de uma Europa unida plenamente e dos cidadãos, por assim dizer. Então, professora Aline, eu acho que eu coloco a minha fala nesse sentido. A gente sempre tem que pensar, né, nesses institutos de uma forma crítica, trazendo outros elementos. Claro que a União Europeia ela se preocupa com este progresso integracionista, mas ela também vem num viés de desintegração, sob estresse, inclusive atrelada à figura do próprio Brexit, e a gente poderia também endereçar aqui a ideia também de um Frexit, indo para um viés de um nacionalismo tóxico, eventualmente de algumas lideranças, né, que poderiam provocar algo nesse sentido, mas o ponto final é de, quem sabe, da mesma forma como nós pensamos numa teoria de uma nacionalidade mais efetiva, quem sabe a gente também pode pensar numa teoria de uma cidadania mais efetiva, que traz consigo esses meandros de uma noção de pertencimento, de se sentir representado, que está muito além, né, de língua e de tudo mais, que é essa ideia também cultural, que a professora Roberta Clerici também expôs ontem. Eu acho que faz todo sentido nesse ambiente também agora pandêmico, que infelizmente nós ainda estamos atravessando. Então, muito obrigada. Sim, Tatiana, a professora Clerici foi minha orientadora de doutorado, né? Então, muito do que ela pensa me inspirou, e ela tem muito forte essa questão, né, do pertencimento na Itália, essa ideia de nacionalidade está muito ligada, né, a justamente a própria formação da Itália, né, como Estado, enfim, como Estado nacional. Então, permeia esse sentimento, permeia todo o pensamento dela, e foi algo que, com a cidadania da União Europeia, se tentou fazer, né, era também dar um pouco de legitimidade ao processo de integração europeu, que ali em 92 precisava um pouco meio que se reinventar, tendo em vista todo o contexto mundial que a gente estava passando, final de Guerra Fria, da bipolaridade, a dissolução da União Soviética, então o surgimento de vários estados ali, né, na beira do leste europeu, que queriam entrar na União Europeia, então eles precisavam de algo a mais que desse um fôlego, uma estrutura um pouco melhor para eles aprofundarem em outras áreas. Então, partindo desse cenário, que eu acho que é muito importante a gente analisar esse contexto de criação do Instituto, a gente consegue entender um pouquinho dos avanços e também das dificuldades, fragilidades inerentes, né, porque ela também não vai resolver tudo, ela não vai resolver tudo, mas traz aí os seus benefícios, enfim, para as pessoas que a têm, e certamente é algo único, porque nós não temos nenhum outro processo de integração regional, né, que tenha, enfim, até hoje, instituído uma cidadania comum, e vale de exemplo, né, de paradigma realmente, não um modelo ideal, porque não existe, né, até porque cada contexto é um contexto, mas que vale como um referencial para análise e para que sirva para outros processos de integração regional, enfim, que assim desejem aprofundar, não somente na questão econômica, né, porque às vezes eles ficam só na integração econômica e esquecem um pouco do fator social, que no final das contas somos nós, indivíduos destinatários finais, né, e beneficiários finais de todo esse movimento integracionista que a União Europeia representa muito bem, né, como um processo de sucesso hoje em dia, né. Ótimo, muito bem. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Vamos então agora, se não tem nenhuma pergunta aqui no chat ainda, depois a gente pode fazer no final, se mais alguém tiver interesse. A gente pode conversar então agora com o Jean. Jean, vamos lá. Me conte então. Eu sei que ali no teu livro, no início, tu falas um pouquinho
do porquê da escolha, né, da temática, enfim, o que te instigou, mas eu gostaria que tu compartilhasse aqui com quem está nos assistindo essas motivações que são tão importantes para a construção realmente do pensamento depois do trabalho. Boa noite, professora Aline, boa noite, Tatiana. Eu também renovo minhas saudações ao professor Gustavo Mônaco e agradeço imensamente pelo convite a ele e aos organizadores desse grande evento. Tenho grande prazer em estar aqui com vocês hoje para participar dessa conversa. Professora Aline, você então leu alguma coisa do início da minha tese de doutorado, que se transformou em livro, então deve ter visto que, para ser muito sincero e bem pragmático, a primeira grande motivação, porque o esporte, pela paixão pelo esporte, a paixão de sempre pelo esporte, e depois o caminho me levou a vida para o direito, e o esporte sempre despertou em mim uma abertura internacional, e eu sempre digo, quem tem filho pequeno, uma das grandes enciclopédias são os álbuns de figurinhas, jogadores. Acompanhar o esporte é aprender geografia, é aprender geopolítica. Talvez isso tenha feito com que eu tivesse apreço também por assuntos internacionais, diversos. E quando eu iniciei a faculdade de Direito, sempre tive um apreço maior pelo direito internacional. Então, a partir dali, até o final da faculdade, eu não imaginava que pudesse um dia juntar essas duas coisas. Tanto que fiz jornalismo também, porque imaginava que como jornalista eu pudesse participar de alguma forma do mundo do esporte. E depois, aos poucos, fui percebendo que que o esporte é um mundo de direito. O esporte é um fenômeno absolutamente internacional, é um fenômeno que foi levado adiante por entes privados de dimensão internacional e que souberam se autorregular e souberam criar um setor regulado por um direito transnacional, talvez como nenhum outro, com tanta perfeição. E com o professor Gustavo, nós conseguimos ter essa ideia de aproximar o direito internacional privado, compreendido classicamente, uma da concepção clássica, noção francesa mais ampla possível, do esporte, do direito do esporte, da regulamentação do esporte. E a partir daí, a ideia de conceber acho que posso dizer hoje, depois de alguns anos, sub-ramo do direito internacional privado, um sub-ramo do direito que se insere no cruzamento entre o direito internacional privado e o direito desportivo, que é o direito internacional privado do esporte. Isso eu acho muito legal de falar, Jean, porque a gente agora, né, esse ano de Olimpíadas, né, já não era para ser, né, mas vai ser, né, de Olimpíadas, a gente, por exemplo, escuta muito, né, tá falando bastante na TV, né, o Comitê Olímpico Internacional, porque o comitê para cá, porque vai ter Olimpíada, porque vai ter público, não vai ter público, aquela coisa toda. Parece, quando a gente fala assim, Comitê Olímpico Internacional, que é algo ligado, né, enfim, a alguma organização internacional, né, um agrupamento de estados, sei lá, a ONU, uma organização de estados internacional clássica, né, e na verdade, como, né, tá tão em voga também, infelizmente, a OMS, né, mas na verdade não tem nada a ver, né, é uma agência, uma entidade privada, né, que é regulada pelo direito interno de um país, enfim, de um determinado estado, e talvez até pelo fato de essa coisa de seleção, né, da seleção brasileira, seleção argentina, das Olimpíadas, dá uma impressão que é algo ligado muito à nacionalidade, né, esse sentimento de Estado e tal, mas na verdade, o esporte, ele é privado, né, ele tem o caráter privado, e daí justamente que entra o direito internacional privado,
sou certo, me corrija se eu estiver errado, porque direito desportivo não é a minha área, mas é muito interessante de se analisar, porque é algo que a gente é levado um pouco ao erro, né? E na verdade não é. É um esporte, é privado, o direito esportivo ele é privado, mas ele tem ali essa transnacionalidade, esses conflitos interpessoais, né, plurilocalizados, que estão no âmbito do direito internacional privado. Então, é muito interessante que tu propões justamente, né, essa ideia de criação desse sub-ramo do direito, né, próprio, direito internacional privado, próprio do esporte, né? E não apenas tenta identificar pontos de intersecção entre o direito desportivo clássico, né, que a gente conhece, e o direito internacional privado. Então, fale um pouquinho para a gente o que diferencia, né, o direito internacional privado do esporte, que é esse que é o objeto do teu livro, do direito internacional do esporte, do direito desportivo transnacional, do direito desportivo, enfim, como nós conhecemos. Bom, o direito desportivo, vou começar pelo mais simples. O direito desportivo transnacional, Aline, é o corpo normativo produzido pelas entidades esportivas de dimensão internacional. Então, vou dar um exemplo para quem acompanha esporte ou para quem não acompanha muito. A Carta Olímpica. A Carta Olímpica é a Constituição. Seria a norma fundamental do direito desportivo transnacional, compreendido como um corpo de normas. O corpo de normas que se insere na ordem esportiva internacional. Toda ordem jurídica tem um corpo de normas, e o direito desportivo transnacional é esse corpo de normas. Então, você tem a Carta Olímpica no topo, e você tem depois toda a regulamentação esportiva privada, emanada pelas organizações esportivas internacionais, pelas federações. Quem é a principal entidade produtora de direito desportivo transnacional? A FIFA. São numerosos regulamentos circulares, diretivas, que são produzidos dia após dia, e ano após ano, e as edições já desde de 1998, principalmente, são renovadas. Então, esse é o direito desportivo transnacional. O direito internacional em matéria esportiva, ou direito internacional do esporte propriamente dito, eu costumo dizer que são os tratados internacionais que cuidam de matéria esportiva. Esse é o direito internacional do esporte. E eu posso citar, por exemplo, o tratado internacional que trata ou que institui a luta contra a dopagem no esporte. É um dos tratados internacionais que tem o maior número de estados signatários. Eu não tenho agora de cabeça, tá, Aline? Isso faltou trazer, mas é um dos principais tratados internacionais em termos de estados signatários. É por conta desse tratado, por exemplo, que o Brasil tem o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Todos os estados signatários se comprometeram a criar uma entidade com essa feição. Hoje nós temos aqui no Brasil, temos na França, ele é reconhecido internacionalmente. Isso decorre desse tratado internacional. Então, esse foi o direito internacional do esporte. E o direito internacional privado do esporte? Agora a gente está tratando de outra coisa. O direito internacional privado do esporte é um sub-ramo do direito. É o livro que a gente abre, a gente vai encontrar as mesmas temáticas que nós encontramos no Manual de Direito Internacional Privado clássico, só que são as temáticas vinculadas ao esporte. Então, em vez de estudar o direito internacional privado do esporte, em vez de estudar nacionalidade, estuda nacionalidade esportiva. E aí depois eu vou tentar me aproximar um pouco ao tema da Tatiana e a história da nacionalidade, não da cidadania pós-nacional. Bom, além disso, o direito internacional privado do esporte trata da condição do esportista estrangeiro, não do estrangeiro. Essa é uma primeira parte. E a segunda parte trata dos conflitos de normas, conflitos de juízes, conflitos
de normas, de decisões, conflitos de leis em matéria esportiva. Então, são essas duas grandes áreas. Essa segunda tem menos aderência com o nosso tema de hoje. Como o nosso tempo é curto, Aline, então eu acho que eu vou tentar focar um pouco, trabalhar um pouco mais essa primeira parte, que trata da condição do esportista estrangeiro e da nacionalidade esportiva. Se tu puderes nos falar um pouquinho, né, justamente dessas diferenças, pontos de contato entre essa nacionalidade esportiva, né, e a nacionalidade estatal, que daí está mais no campo aí da Tatiana, acho que seria bem legal. Tá. Vamos deixar para ela também a condição, porque mais importante é determinar a nacionalidade esportiva. Numa próxima a gente trata, né, Tatiana, a gente discute condição do estrangeiro, condição do não cidadão europeu, né, como que fica, tal. Mas vamos falar então da nacionalidade esportiva. Ela não é uma nacionalidade ou uma cidadania pós-nacional, ela é uma nacionalidade extra Estado Nacional, que está fora do Estado Nacional. A nacionalidade esportiva tem pontos de contato com a nacionalidade estatal, mas ela tem vida própria. Mas você pode pensar, mas o que é a nacionalidade esportiva? Para que ela serve? Apenas para determinar quais atletas, quais indivíduos têm condição de jogo para defender uma seleção nacional em uma competição oficial. Só para isso. Parece pouco, mas isso é suficiente para dar pano para manga e para ter motivado muita gente a escrever bastante sobre isso. Porque, e aí vale lembrar, o esporte como um fenômeno privado sempre tentou, o movimento esportivo sempre tentou ter vida própria e se dissociar da comunidade internacional e dos poderes públicos locais. De modo que até a geografia esportiva apresenta particularidades. O esporte tem uma geografia específica que faz com que, isso muita gente sabe, entidades como o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA tenham mais nações filiadas do que as Nações Unidas têm Estados-membros. Sim, veja-se Palestina, né, o exemplo. Jean, olha só, uma pergunta. O que implica a dupla nacionalidade estatal? Ela implica na nacionalidade esportiva, na determinação da nacionalidade esportiva. Ótimo, Aline. Então, primeiro que isso é uma particularidade muito interessante. O movimento esportivo, o direito desportivo transnacional não reconhece o fenômeno da plurinacionalidade. Vigora, no âmbito do esporte, o princípio da unicidade da nacionalidade esportiva. O atleta só tem uma nacionalidade esportiva. Além de só ter uma nacionalidade esportiva, existe uma relativa imutabilidade da nacionalidade esportiva, ou no mínimo existem restrições à mudança de nacionalidade esportiva, o que faz com que em algumas situações o atleta que já defendeu uma nação esportiva não poderá mudar de nação, vestir uma outra camisa. Ele pode abandonar uma nação esportiva, mas ele se tornará o que eu disse, um apátrida esportivo. Então, e aí tem uma série de dificuldades, cada vez mais, como há cada vez mais atletas plurinacionais, principalmente na Europa, há cada vez mais problemas com relação à fixação daquilo que, essa expressão foi a professora Sabine Cornelou que cunhou, a chamada elegibilidade inicial. Saber, ele fixou a nacionalidade esportiva. Quando? Como? Quer dizer, casos clássicos, Nabil Fekir, nascido na França, franco, argelino, marroquino. E aí, em um determinado momento, ele precisou estabelecer a elegibilidade inicial.
qual é a minha nação esportiva? Então, questões como essa são muito interessantes e não temos tempo aqui para ir muito além, mas eu posso dizer que a FIFA, sensível a problemas com relação ao desejo de mudança de nacionalidade esportiva, muitas vezes o atleta tem até interesse econômico em defender uma das seleções que ele poderia eventualmente defender, mas ele já fez uma escolha há algum tempo. E a FIFA tem flexibilizado no último regulamento, a FIFA flexibilizou um pouquinho, criou uma nova possibilidade de mudança. Mas dá para dizer ainda que, em geral, a regra é a seguinte, em geral, tá? O atleta disputou uma partida por uma seleção principal, oficial, por exemplo, jogou uma Copa do Mundo, jogo de eliminatória, jogo de Copa América, jogo de Eurocopa, ele não poderá mais mudar de seleção. Agora tem uma exceção com base na idade, até uma certa idade ainda é possível, mas então são problemas que aparecem a partir dessa noção própria de nacionalidade. Sim, e daí depende, no caso, para a nacionalidade esportiva, o fato de ser nacional, ter a nacionalidade nata ou naturalizada do país, né, em que ele vá representar, acredito, tem mais 2 pontos que eu vou ser bem rápido, acho que tem 2 pontos que podem interessar vocês e ao público em geral. Primeiro, eu não vou esquecer de falar dos oriundi, tá? Dos italianos, a questão da Itália que você falou, Aline, a questão da Itália com nacionalidade, vou deixar para o final. Quase todas as federações esportivas exigem que, para que um atleta tenha uma nacionalidade esportiva, ele tenha que ter a nacionalidade estatal daquele respectivo território. Então, quer dizer, a nacionalidade esportiva ela seria uma transposição, ela iria além, ela faria com que ela exige vínculos mais intrínsecos ainda entre o atleta e aquela nação do que um Estado exigiria entre um indivíduo e aquele Estado. Então, muitas vezes, a nacionalidade estatal é um requisito, mas existem outros requisitos que são necessários para que aquele indivíduo possa defender as cores de uma seleção. Como permanência, tem uma série de... Isso varia de federação para federação, mas tem um exemplo muito legal, que é o exemplo da Federação Internacional de Rugby, que dissocia completamente a noção de nacionalidade esportiva da noção de nacionalidade estatal. Para um atleta atuar por uma seleção de rugby, ele não precisa ter a nacionalidade estatal correspondente àquele território. É uma nacionalidade esportiva baseada num vínculo territorial, muito baseada no vínculo territorial. Isso, para mim, isso me fascina porque esporte e território também é papo por uma outra. Esporte e território tem uma vinculação muito forte. É muito difícil considerar que um atleta é vinculado a uma nação esportiva se ele não tem um vínculo territorial com aquela nação esportiva. Daí o grande problema dos jogadores da seleção brasileira que moram fora do Brasil há muito tempo, ou do grande caso emblemático do Messi, que saiu da Argentina com 13 anos e muitas vezes não é reconhecido pelo grande público, por parte do grande público, como um argentino autêntico quando joga pela seleção. Então ele sempre tem mais obrigação do que os outros. E sobre a Itália tem essa relação, né, também particular com questões de nacionalidade, porque a Itália, apesar de sempre reclamar dos oriundi que jogam pela Azzurra, os jogadores que nasceram no estrangeiro, a legião estrangeira que volta para jogar, sempre existe o Salviani, o partido de extrema-direita italiano reclamou muito recentemente, quando o Éder, por exemplo, que hoje está no São Paulo, obteve a nacionalidade italiana para jogar uma Eurocopa há 6 anos ou 7 anos pela Itália. Ele foi alvo de críticas, a pessoa tinha um bisavô italiano e não tinha vínculo com a Itália. Então, ao mesmo tempo que a Itália reclama ainda, parte da Itália reclama e exige essa vinculação territorial entre os jogadores da seleção e a seleção, a Itália foi a primeira seleção a usar com frequência esse expediente, portanto que tem esse nome que foi
sacramentado já há 70, 80 anos, os oriundi que jogam pela Itália. Temos aqui o caso do Mazzola, o nosso Mazzola, que jogou Copa do Mundo pelo Brasil e pela Itália numa época em que isso era possível. Então a Itália, desde o início do século passado, já reforça suas seleções com italianos do estrangeiro. Então a Itália tem essa idiosincrasia, digamos. Eles sempre usaram desse expediente, mas ainda existem críticas locais. E para finalizar, é muito diferente o caso do atleta que se naturaliza, o que a doutrina chama de os mercenários do esporte, aquele que se naturaliza para projetos estatais, que promovem a naturalização complacente para fortalecer seleções. E o outro caso é o caso dos binacionais, ou dos plurinacionais, que optam por uma nação menos efetiva por conta de oportunidade esportiva. Sim, e daí leva até o questionamento, né, aqui, por exemplo, para nós, se poderia aquela nacionalidade, enfim, adquirida por causa de depois de decorrer dela uma nacionalidade esportiva, no caso, a pessoa precisa, para estar na seleção francesa, conseguir a nacionalidade francesa, um brasileiro, de depois aqui ele perder, ser uma das hipóteses de perda da nossa nacionalidade, né, porque não estaria, pela Constituição, né, teria a possibilidade dele realmente perder a brasileira pela aquisição de uma estrangeira que não seja uma estrangeira extremamente necessária para o gozo dos seus direitos civis, enfim, né, que tem uma das únicas exceções dos casos de naturalização, né, que não seja ius sanguinis, né, do nacional brasileiro. Então, é uma discussão que também a nós aqui acaba tendo umas certas implicações. É bem interessante, porque é um movimento que a gente vê, né, dos jogadores, principalmente de futebol, enfim, e é interessante a gente saber como que funciona, né. Mas, Jean, me fala um pouquinho, como é que funciona e que tipos de conflitos, mais no âmbito do direito internacional privado, né, do esporte, que tipos de conflito de competência e de normas que a gente consegue analisar no âmbito do esporte? Ótimo, vou dar um exemplo, Aline, conflito de competência em matéria esportiva, um conflito clássico. Um atleta estrangeiro vem atuar no Brasil, jogador de futebol estrangeiro, joga no clube brasileiro e tem salários a receber. Contrato rescindido, atleta volta para o seu país ou permanece no Brasil. Ele tem aí duas opções para cobrar o clube devedor. Ele pode ingressar com uma ação na Justiça Trabalhista ou ele pode abrir um procedimento perante órgãos judicantes da FIFA para cobrança de salários não pagos. Tá? Esse é um exemplo clássico. Aí existe até um fórum shopping interessante para os atletas, porque eu trabalho também com essa área, uma facilidade de recebimento também, como o esporte existe uma circulação muito grande de atletas, né? É muito comum que atletas passem por um país, fiquem poucos meses e depois saiam, e também é muito comum, infelizmente, o inadimplemento no meio do esporte. Então, a FIFA age como autoridade central e a FIFA tem um bastão muito forte, que é a sanção esportiva. Então, as decisões da FIFA têm uma efetividade flagrante. Então, muitas vezes é muito mais interessante, quase todas as vezes, eu diria, para clientes é muito mais interessante cobrar dívidas quando possível perante órgãos judicantes da FIFA do que perante as jurisdições nacionais. Esse é um exemplo de conflito ou concurso de jurisdições e um exemplo também de conflito de normas poderia dar... pode haver uma discrepância entre um regulamento da FIFA e uma lei nacional. Por exemplo, em matérias de direitos trabalhistas, proteção de direitos trabalhistas. A grande questão é o que prevalece? Depende do juiz que vai apreciar a demanda. Se o juiz da FIFA aprecia a demanda, é a Lex FIFA, que tende a prevalecer. Se é o juiz nacional, evidentemente que o juiz nacional tende a julgar a partir de lexforismos
prestigiando a sua própria lei. E o que eu tentei colocar na minha tese, uma das questões que eu coloquei é que no esporte o ideal é que tanto a autoridade pública quanto a autoridade estatal sempre tentem se sensibilizar e tentem, na medida do possível, aplicar o direito desportivo. Porque, em geral, a aplicação do direito desportivo conforta os interesses do movimento esportivo em geral e dos atletas em particular, em geral. Então, é sempre necessário que essas ordens diversas se articulem em busca do melhor resultado prático. Muito obrigado, Jean. E só para concluir, que a gente já está quase acabando, já tá no horário já. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não? Ótimo. Então, Vinícius, antes da gente encerrar e de agradecer formalmente os nossos convidados, vamos fazer o sorteio aí, Vinícius. Tem um sorteio de um livro pelo Instagram e o outro por quem está na sala, né? Quem está nos acompanhando ao vivo. Tá. Deixa eu ver aqui. Sim, aqui. Desculpa, Aline, eu queria fazer uma breve pergunta para o Jean aproveitar, porque eu também gosto muito dos esportes. Claro, pode fazer. Obrigada. Já vi aqui no chat. Vou deixar no suspense, ó. É a Tatiana que não quer deixar. Eu já ia falar quem era que ganhou, mas eu vou deixar no suspense. Então. Vai lá, Tatiana. Bem rapidinho, desculpem. Jean, eu queria te ouvir até nessa questão que se discute até da Premier League, com essa questão dos jogadores que entram na qualidade de comunitários e os jogadores extracomunitários, nessa ideia das vagas, né, de não comer as vagas dos extracomunitários. Então, a ideia de ser binacional aqui também funciona como uma moeda de troca. Só nesse ponto que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Desculpem novamente interromper o sorteio. Tatiana, legal. A partir de agora, a Premier League vai ter mais jogadores nacionais, estrito sensu, tá? Vai haver um fechamento do mercado até segunda ordem. É muito possível que as partes envolvidas entrem em um acordo para, digamos, flexibilizar as regras para atletas formados localmente ou nacionais e permitir de novo o ingresso de um maior número de atletas comunitários ou europeus. Mas, por enquanto, sim, o primeiro reflexo deve ser um maior fechamento, o que não é de todo ruim, porque maiores fechamentos de ligas tendem, e essa é a discussão para uma outra conversa, tendem a fortalecer as seleções nacionais e o mercado nacional. Sim. Obrigada. Obrigado foi um prazer participar dessa conversa com você. Ótimo, obrigado. Vamos parar o suspense aqui. O Vinícius já me falou que pelo Instagram, quem ganhou o livro foi a Lúcia Daquino, tá, Lúcia? Depois acho que a organização entra em contato, enfim. E agora o Vinícius vai fazer o outro sorteio, que ele vai clicar ali no botãozinho e vai aparecer o vencedor. Vamos lá, Vinícius, aperta bem esse negócio aí. Vamos lá. Tá carregando, Adoro. Quem não gosta do sorteio, né, gente? Nossa, muito bom. E enquanto isso, Ana Júlia Siqueira de Lira. Então, Ana, parabéns. Eu não sei quem ganhou qual livro, mas se tu souberes, Vinícius, mas ganhou. Algum livro ganhou. Porque são dois diferentes, eu acho, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Direito Nacional Privado, professor Gustavo e Liliana, e a Lúcia ganhou Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. Ótimo, muito bem. Gostaria, então, de agradecer a presença de todo mundo nesse iniciozinho de noite, dessa quinta-feira, gelada para alguns, quentinha para outros, depende de onde estiver.
Agradeço especialmente a Tatiana, ao Jean, por terem compartilhado aqui com a gente esses estudos, né, essas paixões, porque a gente vai criando, né, essas paixões, e é muito bom poder conversar e compartilhar sobre isso. A gente sempre aprende, então achei muito legal, aprendi com vocês também, e espero que quem tenha nos assistido possa ter aproveitado, e continuem, por favor, né, assistindo aí as palestras, as mesas super interessantes do Congresso, que vale a pena. Essa semana está sendo bem proveitosa para todo mundo. Obrigado, Vinícius, aí em nome da organização do evento, e ao professor Mônaco, que segue agora na segunda mesa também de debate de livros. Uma boa noite para todo mundo, e até mais.